O nosso objetivo é tentar determinar nessa questão o calor transferido, certo? Na verdade não é o calor transferido, mas sim a vazão máxima de entrada, certo? Do vapor na turbina. Eu não coloquei aqui, eu vou colocar. O problema dá para a gente a taxa de transferência de calor da turbina para a vizinhança, bem como a potência desenvolvida por ela. Eu vou colocar esses dados bem aqui no lado. Bom, então está aqui as taxas de transferência de calor da turbina para a vizinhança e a potência que ela desenvolve quando a vazão da água aqui, certo? Aqui a gente está considerando a água, tá? Ela entra numa pressão de 1.800 libra-forças por polegada quadrada e a uma temperatura de 1.100 Fahrenheit. Aqui é a admissão, certo? Na saída da turbina, tem uma parte do vapor que sai a 600 libra-força e 500 Fahrenheit. E a vazão máxima nesse estado 2 é 20% da vazão máxima de entrada, certo? Então vamos ver aqui, vamos considerar o sistema em regime permanente e vamos assumir que a gente está trabalhando com a água, tá? Então vou fazer o balanço de energia, a primeira lei da termodinâmica, considerando esse volume de controle aqui na turbina, certo? Então bora ver como é que vai ficar isso aqui. Então esse é o balanço de energia, considerando aqui só a turbina com uma entrada e duas saídas. A gente está assumindo que as variações de energia cinética e as variações de energia potenciais são iguais a zero, tá? Por isso esses termos aqui somem aqui nesses fatores. Bom, então a gente precisa conhecer, o objetivo é conhecer qual é a taxa da vazão que está entrando na turbina, certo? Qual é a taxa de vazão? A vazão que está entrando aqui em vapor superaquecido. Então é só resolver para M1, certo? Mas para resolver para M1, a gente tem que colocar tanto o M2 quanto o M3 em função de M1, certo? A gente pode fazer isso pelo balanço de massa. Vou fazer bem aqui embaixo. Então o balanço de massa feito aqui se reduz a isso na condição de regime permanente. Ou seja, a vazão que entra é igual à vazão que sai, certo? M2 mais M3. Mas veja bem, M2 é 20% de M1. Então, M3 só pode ser o quê? 80% de M1, para complementar os 100%, certo? Então, a gente pode jogar essas informações aqui, da seguinte maneira. Certo? Então, agora, né, a gente colocou toda essa equação, as vazões em termos de M1, certo? Né? Aqui é M2, opa, aqui está faltando a entalpia, H2. Então, M2 é 20% de M1. Então, M3 só pode ser 80% de M1, certo? Para completar os 100% do que entra. Agora, isolando aqui M1, então a gente consegue essa expressão para a vazão máxima do vapor, certo? Então, a gente reduziu tudo isso a isso. Agora, perceba o seguinte, a gente conhece a potência da turbina, nós conhecemos a taxa de calor que está fluindo para fora da turbina, só que nós não conhecemos ainda as propriedades, a entalpia na entrada, a entalpia na saída, certo? A gente pode conhecer esses valores utilizando as propriedades termodinâmicas na entrada e na saída, certo? Então, olha só, na entrada o estado é vapor superaquecido, certo? Sempre o que entra numa turbina é vapor superaquecido. Então, olha lá, a gente precisa primeiro usar essas duas propriedades termodinâmicas e encontrar na tabela o H1, certo? Então vamos lá, vamos tentar achar o H1 na tabela de vapor superaquecido para água. Então olha lá, aqui eu já coloquei a tabela, não sei se está dando para ver. Deixa eu reduzir um pouquinho mais aqui. Deixa eu salvar aqui. Então olha só, a gente está na tabela de vapor superaquecido, a gente vai
na pressão, na coluna de pressão de 1800 libra-força, certo? 1800. Deixa eu dar um pause aqui. Então tá aqui, ó, a coluna de pressão de 1800 libra-força polegada quadrada na linha de temperatura de 1100. Então bem aqui, ó, se vocês verem, 1100 entalpia. A entalpia está nessa coluna, se não me engano. Deixa eu só confirmar isso. É a terceira coluna. Terceira coluna, na verdade é a quarta coluna. Então a entalpia no estado 1 está bem aqui, ó, 1100 graus de Fahrenheit. A entalpia é 1542,5. Então a entalpia do estado 1 a gente já determinou. A entalpia do estado 2 continua na tabela de vapor superaquecido, certo? Vocês podem confirmar isso fazendo um diagrama de pressão, volume específico, certo? Mas eu não vou fazer isso aqui. Então vamos lá na tabela de vapor superaquecido para pressão para coluna de 600 libra-força e linha de temperatura 500 graus Fahrenheit. Então, coluna de 600 libra-força e 500 Fahrenheit. A entalpia é 1216,2. Então essa é a entalpia no estado 2. A entalpia no estado 3, a gente vai levar em consideração o que ele está falando aqui, ó, é vapor saturado, certo? Lembre-se lá do gráfico da evolução de um sistema. Aqui você tem o líquido saturado e aqui você tem vapor saturado, né? É o máximo de vapor que você pode ter num recipiente, por exemplo, numa fase. A partir daqui já é vapor superaquecido. Então, ele está dizendo para nós vapor saturado e não está fornecendo nenhum título. Se ele não está dando título, a gente vai entender que o título aqui é 1. Ou seja, tem só vapor nessa mistura, tá? Tem só vapor. Porque, ó, lembre-se que se o título for 1, o que acontece? Você vai ter isso aqui, ó. A entalpia pode ser igual à entalpia do fluido mais o título vezes a entalpia do gás menos a entalpia do fluido. Se o título for 1, olha o que acontece. A entalpia vai ser... Isso aqui é 1, né? Então vai ser simplesmente mais com menos, menos. Isso aqui se cancela. Então a entalpia vai ser simplesmente a entalpia no estado de gás, certo? Entalpia no estado de gás. É por isso que a gente vai considerar o título igual a 1, porque o problema não diz nada a respeito. Então a gente vai considerar o título igual a 1 e aproximar a entalpia no estado 3 pela propriedade da entalpia no estado de vapor saturado, que é esse estado bem aqui. Então olha lá. Então a tabela que a gente vai usar é a tabela de saturação, tabela de pressão, tá? Não é mais a tabela de vapor superaquecido. Então tá aqui, eu voltei agora para a tabela de pressão da água no estado de líquido vapor, tá? Água saturada. E como a gente viu lá, a gente vai considerar o título igual a 1 e a entalpia nesse estado vai ser o HG, certo? Que é a entalpia no estado de vapor saturado. Como é a tabela de pressão e a pressão lá naquele estado está valendo 1 libra-força polegada quadrada, então fica fácil, né? 1 libra-força está bem aqui, ó. Então a gente vai buscar o HG. O HG está bem aqui, ó. 1105,8, certo? Para 1 libra-força por polegada quadrada. Então, 1105,8. Então pronto, fica fácil definir qual é a vazão de entrada, porque nós temos todos esses valores aqui, jogando os valores, a gente vai ter isso aqui, ó. Então, pessoal, colocando os valores numéricos aqui e notando o seguinte, ó, perceba o seguinte, apesar daqui da fórmula ter esse menos, vocês percebem aqui que eu coloquei um outro menos aqui por causa da convenção de sinais, lembram lá? O calor que sai do sistema sempre é o quê? Negativo, né? Sempre é negativo. O calor que entra no sistema é positivo, tá? Por isso que eu coloquei o sinal de menos aqui, tá? Menos com menos vai dar mais. Eu fiz toda a conta e eu encontrei esse valor aqui em libras por hora. Só que o problema
ele pede o valor em libras por segundo. Então a gente só fez a transformação e encontrou que a vazão máxima do vapor que entra na turbina é 4,5 libras de massa a cada segundo, certo? Então era isso.